Dor é algo que ninguém gosta de ter, vamos combinar, é péssimo, né? Mas é também um alerta do organismo de que algo não vai bem. Dores nas pernas, por exemplo, podem ser indícios de vários problemas. Isso é uma das maiores queixas dos consultórios dos angiologistas. Nós vamos conversar com um deles, Eduardo Fávero, que vai explicar as possíveis causas da dor na perna. Pode ser sintoma de varizes, de problema na coluna, pode ser até aterosclerose, que é uma doença inflamatória grave, que pode levar a consequências desagradáveis como amputação ou infarto. Doutor Eduardo Fávero, tirando, o alumínio também atrapalha não, a circulação propriamente dita não. Tem uma série de problemas que ele pode causar à saúde. Mas a circulação propriamente dita não. A gente pegando o gancho no que a Kézia estava falando, uma dieta rica em fritura, uma dieta pobre em qualidade, está embutida na etiologia das doenças principais relacionadas à circulação do corpo inteiro, mais especificamente das pernas. Então, se eu pudesse complementar a sugestão do tipo de panela da Kézia, eu sugiro para que você faça o mínimo de fritura nessa panela, principalmente fritura de imersão, porque é a base da aterosclerose, que é uma das doenças mais graves que a gente pode ter no sistema circulatório do corpo inteiro e da perna. Então, quando a gente tem um paciente com dor na perna, a gente tem que voltar o pensamento para a possibilidade de ser, entre outras doenças, a aterosclerose. Não parece ser a mais frequente delas, mas é uma das mais graves. É importante, quando a gente começa a falar nesse assunto, entender a circulação da perna. A gente tem a circulação venosa e arterial. A arterial leva o sangue para a perna, a venosa o traz de volta. Então, se você tem um problema na circulação arterial, que leva o sangue para a perna, você vai ter uma carência de circulação nessa perna. Se você tem um problema no retorno, o sangue vai ficar estagnado nessa perna. Então, a doença da artéria, que impede que o sangue chegue, é a aterosclerose. Você pode ter problemas, inclusive, que levam o paciente a perder a perna. O problema no retorno venoso são as famosas varizes. Então, a varize não vai causar um transtorno tão grave a ponto de ameaçar frequentemente a vida do paciente, mas vai diminuir bastante a qualidade de vida, entendeu? Então é um paciente que vai produzir menos, ele vai estar sempre com desconforto, isso é muito motivo de ausência de trabalho, é muito motivo de afastamento definitivo de trabalho. E aquela coisa que as avós recomendam de colocar a perna para cima, em posição mais alta, chega em casa e coloca a perna para cima que melhora logo. Isso é delicado. Faz sentido? Faz sentido sim. Isso é muito delicado porque isso ajuda um tipo de circulação, a venosa, mas atrapalha o outro. Então, se você é um paciente que tem varize, mas o seu sistema arterial é íntegro, ótimo, bota a perna para cima no final do dia, que vai diminuir o inchaço, teu cansaço vai melhorar, tua sensação de peso na perna vai melhorar. Mas você não sabe se o seu sistema arterial é íntegro. E quando você bota a perna para cima, você prejudica a circulação arterial. Isso aí, a gente tem que entender da seguinte maneira. O meu coração está bombeando sangue para a minha perna. Então, para o sangue chegar lá, ele tem a força do coração e a gravidade ajudando. E para voltar? O coração já não é mais tão eficiente e a gravidade, que antes era amiga, passou a ser inimiga. Então, o sangue para voltar para o coração, ele precisa do que a gente chama de coração periférico. Os corações periféricos da perna são a sola do pé e a batata da perna. A sola do pé é como uma esponja, ela se enche de sangue. No que você faz o movimento de caminhar, você espreme esse sangue e ele é obrigado a subir. Sobe para a panturrilha. A panturrilha, na medida que você contrai os músculos da panturrilha, você espreme a veia. O sangue tem que ir para algum lugar. Se ele for para baixo, a gente tem um sistema de válvula que impede ele fazer a contramão. Então ele é obrigado a subir. Então aí eu já te respondo uma outra coisa. A pessoa que tem uma atividade laborativa que a obriga a ficar de pé ou sentada sem se mexer por várias horas, tem uma tendência maior a ter doença venosa, porque ela não usa os corações periféricos. Ela não exercita os músculos da panturrilha, ela não caminha fazendo essa massagem da sola do pé. Então o exercício físico, a atividade física, principalmente aeróbica, pedalada, caminhada, corrida, só vem melhorar o sistema circulatório da perna. Existe uma outra medida que a gente pode tomar, que é o uso da meia elástica. Então, o paciente... Mas é muito desconfortável. Pois é, mas como tudo na vida a gente tem que botar na balança. Então, se você não tem uma tendência grande a desenvolver varizes, talvez não valha a pena você pagar o desconforto da meia para ter um benefício pequeno. Aí é melhor você andar, então. Melhor você andar. Mas às vezes tem aquela pessoa que não tem condição de andar, tem uma tendência genética, uma história familiar alta para ter varize, ou então já tem varize instalada, ou já teve trombose,
você não pode abrir mão de usar a meia, sabe? É complicado, às vezes o paciente alivia da perna, mas piora da coluna, porque ela faz muita força para vestir a meia, porque a meia tem que ser apertada. Então a gente tem que botar na balança, tem que saber até que ponto vale a pena você indicar aquilo. É um remédio. Você a meia elástica é um remédio. Estar vivo é um milagre. E assim, a gente tem que botar na balança. Tudo é contra. Porque da mesma maneira que a história de botar a perna para cima pode atrapalhar a outra parte da circulação, a meia também. Se o paciente tiver uma doença circulatória arterial na perna, ela pode ser prejudicada pelo uso da meia. Então você tem que descartar uma coisa o paciente não pode ouvir ou ler e não procurar um especialista, entendeu? Então, quando eu escrevo sobre isso, quando eu converso sobre isso, o meu objetivo não é puxar a brasa para minha sardinha de encher o meu consultório, não. É fazer o paciente saber que ele tem que ser acompanhado por um especialista, porque às vezes ele Você está querendo dizer que o Dr. Google não é a solução, é isso? Olha, o Dr. Google, ele é bom. Porque todo mundo hoje em dia, qualquer coisa que a gente tem, a gente vai para o Dr. Google, bota lá o nome da panela, o nome da doença, o nome do PSH2, O3 e vai descobrir o que é, né? E já fica se achando especialista, né? As pessoas costumam achar que o Dr. Google é inimigo do médico. Não é inimigo do médico, ele é amigo do médico. A pior sensação que tem é você estar de frente para um paciente explicando tudo que você pode, orientando, e ele te olhando com aquela cara de que não está entendendo nada. Então, se ele puder chegar ao meu consultório com o máximo de informação possível, eu vou dar um complemento. Eu vou tirar as dúvidas dele. Gostei dessa colocação. Eu quero muito que ele se informe antes de chegar lá. É melhor falar com a pessoa informada do que desinformada. Claro, às vezes você... hoje em dia não se dá aula em faculdade à distância, o professor está na faculdade para tirar dúvida, então ele fala, ó, vai ler o livro tal, absorve tudo que você puder e depois vem aqui para a gente conversar. Eu acho que é assim, o consultório é assim, entendeu? Eu costumo dizer que eu não sou obrigado a curar o paciente porque nem todas as doenças têm cura. Talvez eu seja obrigado a sempre dar um alívio a ele, agora sempre eu sou obrigado a orientar meu paciente. Ele tem sempre que sair do meu consultório sabendo tudo a respeito da doença dele ou tudo que eu puder dizer.